Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos resolver um exercício que caiu na FUVEST em 2017, onde há o envolvimento aqui de log e trigonometria. Bora lá ver como que a gente resolve? Olha só. Uma quantidade fixa de um gás ideal é mantida a temperatura constante e seu volume varia de acordo com essa expressão. Então, à medida que o tempo varia, a gente tem um valor para o volume. Tá? Isso aqui tem um log e um seno envolvido. Okay? O T está entre 0 e 2, T é medido em horas. Tá. Atenção! A pressão máxima do gás no intervalo de tempo ocorre em que instante? Lembra da equação de Clapeyron que diz que PV, pressão, vezes volume é igual a nRT? Ou seja, pressão é nRT sobre V. Então, olha só, para que tenhamos pressão máxima, note que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, outra diminui. E vice-versa, ok? Então, para que tenhamos pressão máxima, então para que P max, o que tem que acontecer com o volume? O volume deve ser mínimo, porque quanto menor for esse denominador, maior será a pressão. Então, o volume tem que ser mínimo. Atenção agora, tá? Note, esse volume ele depende dessa expressão aqui, seno de π vezes t, ok? Vamos só recordar uma questão de trigonometria. Lembra, esse eixo em pé é o eixo do seno. Lembrando então, as medidas em radiano, 0, π sobre 2, que é 90 graus, π, que é 180, 3π sobre 2, que é 270, e 360, 2π. Aí a gente tem as medidas numéricas, né? Por exemplo, o máximo que o seno atinge é 1 e o menor valor que ele atinge é menos 1. Aqui é a origem, né? 0. Então, seno de π sobre 2 é 1. Seno de 3π sobre 2, menos 1. Olha só agora. O exercício, ele quer a pressão máxima no intervalo de tempo. Ele quer saber qual é o tempo em que tem pressão máxima. Só que para ter pressão máxima, o volume tem que ser mínimo. E o volume é dado por essa relação aqui de cima. Tá? Note, para que ele assuma o menor valor, essa expressão que eu circulei em vermelho, ela tem que ser a menor possível. Ó. O valor que do seno desse ângulo aqui dentro, ele tem que ser menos 1. Esse resultado em vermelho, todo ele tem que ser igual a menos 1. Quando isso acontecer, nós temos que o volume é o mínimo possível. Tá? Então, para que V seja mínimo, implica que seno de π sobre vezes t seja igual a menos 1. Beleza? Tranquilo? Tá. Ou seja, é como se eu estivesse recortando essa expressão que está em vermelho e colocando no lugar o menos 1. Então, ficaria log na base 2 de 5 mais 2 vezes o menos 1, que daria log de 3 na base 2. Então, aqui seria o volume mínimo possível para que P formasse. Mas, para que a gente tenha esse volume mínimo, tá? A gente vai ter que descobrir agora em que tempo isso ocorre, em que momento isso ocorre. Aí a gente vai cair numa equação trigonométrica. E olha só, nós estamos trabalhando aqui no conjunto dos reais, então a gente vai encontrar uma família de solução. O que eu quero dizer com uma família de solução? A gente vai ter que colocar aquele 2kπ. Lembra? Vamos ver como que faz isso? Então, olha só. Quando que o seno de π vezes t é igual a menos 1?
Quando a gente tem o quê? Π vezes T igual, né? Quando esse cara aqui, ó, eu vou ter seno desse ângulo igual a menos 1, quando esse ângulo aqui for igual a quem? Quando é que o seno dá menos 1? No 3π sobre 2. Então, quando esse cara aqui, π vezes t, for igual a 3π sobre 2, a gente tem o quê? O menos 1, né? Porque seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então, seno de π vezes t igual a menos 1, esse cara tem que ser igual a 3π sobre 2 mais 2kπ, que é a família de solução. Ou seja, ele vem aqui numa volta, caiu no 3π sobre 2. Vai dar mais uma volta, cai no 3π sobre 2. E assim por diante, tá? Então, o que a gente tem aqui? Vamos tirar o mínimo aqui? Ó. Então, a gente tem aqui 2, 2, 2. Então, aqui vai ficar 2π vezes t, 3π, 4kπ. Okay? Então, a gente vai ficar apenas com 2π vezes t igual a... Olha só. Então, eu elimino os denominadores, né? Porque agora eles já são iguais. Aí aqui em cima, 3π e 4kπ. Vou colocar o π em evidência, fator comum. Vai ficar 3 mais 4k. Então, o t é dado por quem? Por π vezes 3 mais 4k dividido por 2π. Esse 2π está multiplicando, passou dividindo. Ou seja, o t, posso simplificar, né? É dado por quem? 3 mais 4k sobre 2. Agora, nós vamos ter que responder, fazer algumas análises aqui. Ó. Observe, esse tempo está em função desse k, que nos dá aí a família de solução. Então, a gente vai fazer assim, ó. Quando... Ó, para k igual a 0. Quando k igual a 0, quanto vale o t? O t vale 3 mais 4 vezes o k dá 0. Então, sobre 2. 3 mais 0 dividido por 2, 1,5. Só que o k está variando. E agora, para k... Ó, ficou feio. E agora, para k igual... Para k igual a 1, quanto vale o t? T igual a 3 mais 4 vezes 1 é 4, dividido por 2, 3,5. Eu posso seguir indefinidamente com esse k. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Ok? Mas eu vou parar por aqui. Por quê? Nós encontramos o valor do t. Ó, t igual a 1,5 e t igual a 3,5. Mas, se nós olharmos para o enunciado, ele diz que o t é um valor entre 0 e 2. Portanto, 3,5 horas a gente já pode descartar, porque o t só está variando entre 0 e 2. Ok? Então, o volume ele é mínimo em t igual a 1,5, ok? Alternativa D de dado, ok? Então, muita atenção, a saída do exercício estava nessa expressão. Pressão máxima. Para que tenhamos pressão máxima, volume deve ser mínimo. E para ter volume mínimo, nesse caso específico, o seno de π vezes t deve ser menos 1. Quando é que nós temos menos 1? Quando esse ângulo π vezes t, ele for, no lugar de π vezes t, tem que ser 3π sobre 2. Então, nós igualamos. π vezes t é igual a 3π sobre 2. Beleza? Galera, qualquer dúvida com relação a essa questão, manda um comentário,
tá? Eu volto e explico novamente o passo em que você teve dúvida aí, ok? Bons estudos e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.